Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aí iniciando aí um novo conteúdo da logística internacional. Que bacana! E eu acho que vocês vão gostar muito, né, de aprender. Tem muita coisa nova aí nesse conteúdo. E vamos então iniciar nossa aula. Logística internacional. De onde que vem esse termo, né? Ele vem do principal ramo, que é a própria logística, né? E ela veio no intuito de dar importância a sistemas logísticos externos, né? Por isso internacional, né? Então, a logística internacional, né, ela veio, né, justamente para gerar uma importância, um valor para sistemas logísticos externos, que ligam fabricante aos parceiros na rede industrial, como fornecedores e transportadores e operadores, né? É sabido que, por exemplo, tem alguns países que produzem muito, né? E outros países, né, comercializam esse produto que é produzido entre a sua própria nação ou entre demais países, né? São países que, por exemplo, têm um sistema logístico bem desenvolvido e esses países, então, eles ficam responsáveis por fazer a distribuição de todo esse sistema dentro da cadeia. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores, né, de alimento do planeta, né? Há quem diga, né, através aí de um sistema aí ligado à Embrapa, né, e algumas bibliografias, que o Brasil ele produz 70% do alimento, né, para o mundo inteiro. 70% de toda a alimentação que o mundo inteiro é, consome é produzida aqui no Brasil. Então, daí a importância de ter um sistema logístico que faça comunicação entre diversos países, dessas diversas nações, né? É uma forma de padronizar, de gerenciar esse sistema. Bom, a logística ela foi adotada, né, por grandes corporações ainda na década de 70, mas nós não estamos falando aqui da logística internacional, né? A logística internacional ela veio a partir da década de 70, né, com o desenvolvimento da indústria, né, com o desenvolvimento dos mecanismos de transportes, né? Então as indústrias precisaram desenvolver, né, aprimorar suas estratégias empresariais, né? Então essa logística ela vem a partir disso, né? Então essas transações que eram feitas, né, entre produtos de um país para outro, vendas, comercialização e tudo, isso precisou passar por uma organização devido às diversas crises, às diversas dificuldades que os países tinham para tratar com outras culturas, né? Então isso essa logística ela veio justamente para unificar, né? Criar mecanismos, fases e planejamentos para facilitar a transação entre mercadorias, informações e tudo mais, né? Bom, o conceito de logística internacional foi criado pelos exércitos, que geriam as situações de perigos, criando estratégias de defesa e de ataque, organizando as ações de modo mais detalhado. Além disso, também ocorria a organização da munição, alimentos, transporte, entre outros fatores, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele é um país que ele tem bases, né, militares praticamente em todo o globo terrestre, né? Eles têm bases militares em várias áreas de modo estratégico e para manutenção dessa estratégia, ele precisou desenvolver esse mecanismo de logística. Por quê? Para alimentar as suas bases, né, as suas bases militares, ele precisava passar por alguns países, né? E naquela época não havia ainda uma legislação que permitia esse tráfego, né, tanto de informações quanto de materiais em áreas remotas, áreas de segurança, né, nacional,
como por exemplo aqui no Brasil, nós temos uma área de segurança nacional. Então, qualquer embarcação, qualquer tipo de navegação, seja aérea, marítima ou terrestre, deve passar por uma prévia autorização para essa permissão em tráfego, ok? Bom, com o passar do tempo, o conceito de logística foi se modificando até ser adotado para empresas, né? Por que essas empresas precisaram passar por este processo? Primeiro, que a logística ela é uma estratégia que seja, eu diria, uma estratégia base para a lucratividade das indústrias, das empresas, das organizações. Por quê? É uma área estratégica com uma diversidade de definições, né? Assim como o marketing é importante, assim como um sistema produtivo e eficiente é importante, você deve ter um sistema logístico também que seja eficiente, de modo que ele venha agregar valor ao produto, ele venha agregar valor às informações. Dessa forma, né, essas ações logísticas internacionais, elas passaram por unificações. Mais na frente nós vamos falar sobre os Incoterms e vocês vão entender muito bem o que nós estamos falando aqui nesse tópico. Diante disso, qual é a importância da logística internacional? Você já pensou nisso? Por que tem logística internacional? Qual é a importância disso, né? Vejamos então. A logística internacional, ela tornou-se importante porque, primeiro, é uma área estratégica e ela traz diversos benefícios. Como eu disse para vocês anteriormente, não havia uma legislação, né, que fosse universal, né? Então tinha países que implementavam as suas e dificultava para outros países, né? Esses países em si, eles não tinham um padrão, né? A logística internacional, então, ela foi responsável por melhorar a relação ou as relações entre as empresas e os seus parceiros de exportação ou importação. Então vamos supor que eu posso ter uma empresa aqui no Brasil, né? E eu tenho um parceiro lá nos Estados Unidos, né? Que é de exportação. E eu tenho um parceiro, por exemplo, Argentina, um parceiro de importação, né? Então isso veio facilitar, de modo que as empresas podiam negociar preços e prazos sem acarretar prejuízos, né? Vejamos. Então, a finalidade da logística internacional foi o quê? Aumentar o lucro das empresas, né? Ela veio com esse objetivo de aumentar o lucro das empresas, né? E reduzir erros, né? Erros como perda de tempo, de volume, né? Desgastes entre translados, né? Havia uma certa burocracia, né? Não controlada de documentos. Hoje, essa burocracia ela continua existindo, mas existe um controle que é padrão, um controle que é universal, que serve para todos os países de modo geral, sem gerar entre esses países conflitos a respeito dessa estratégia, ok? Internacional. Vejamos. Quais são as interfaces dessa logística, né, com demais departamentos? Então, nós temos interfaces aqui na área de programação, né, na área de recebimento, de expedição, de informática, jurídico, comercial, engenharia, financeiro, fiscal, contabilidade, compras, produção. Então, nós temos aqui um elo, uma cadeia que está muito bem interligada, que vai oferecer para esse sistema logístico, porque geralmente associa-se logística a transporte. E eu já disse para vocês em algumas oportunidades
que a logística não é simplesmente um modal, não é simplesmente uma face transportadora, ela não é simplesmente uma transição de mercadorias entre um ponto e outro. A logística, ela comporta uma cadeia. E quais são os elementos dessa cadeia, desses elos? São esses que eu acabei de citar para vocês: produção, programação, recebimento, expedição, informática, jurídico, comercial, engenharia, financeiro, fiscal, contabilidade e compras. E cada elo tem uma relação de importância. Por exemplo, o setor jurídico, ele é responsável por quê? Para verificar as legislações, por exemplo, entre diversos países, né? E verificar formas de contratos, ok? O setor fiscal, por sua vez, ele vai verificar o quê? Quais são os impostos, né? Que vai estar firmado nessa transação, ok? O setor de programação, assim como o setor de informática, vai estar ligado aí na estratégia, por exemplo, ligado a uma engenharia de tempo, né? Uma engenharia que vai facilitar essa transição. Então, cada elo, ele tem uma importância. É uma corrente, é como se fosse uma engrenagem e que deve funcionar de forma sincronizada, ok? Ainda, né, nós temos ligado à logística internacional órgãos. Quais são esses órgãos? Nós vamos falar lá na frente e especificar para vocês quem são operadores logísticos, né? Mas aqui no Brasil nós temos, ligado à logística internacional, operadores logísticos, despachante aduaneiro, as companhias aéreas, as companhias marítimas, seguradoras, né? Porque quando uma empresa, por exemplo, ela vai fazer um transporte de uma mercadoria, correto? De um determinado país para outro, o modal, o transporte que vai estar fazendo isso, né? Ele deve ser assegurado. Por exemplo, um navio com uma determinada quantidades de contêineres, né? Esse navio ele vai em alto mar, eles podem enfrentar uma tempestade, um contêiner, por exemplo, ele vem a cair em alto mar, né? Esse navio não vai parar para resgatar aquele contêiner em si, até porque está em uma tempestade. Então, as empresas elas têm uma determinada quantidades de dados para verificar quais são os seguros que vão ser oferecidos nesse transporte e de quem é a responsabilidade, ok? Bom, diante disso, nós temos aí ainda a Infraero, os fornecedores, as transportadoras, agentes de carga, consultoria, Anvisa, Ministério da Agricultura, Receita Federal, ok? Então são órgãos que estão ligados aí à logística internacional. Bom, quais são as etapas dessa logística internacional? Nós estamos falando aqui que as etapas são, primeiro, conhecer os colaboradores internacionais. Quem são as pessoas, quem são as organizações que vão estar ligadas a esse sistema? Conhecer normas de negociação internacional. Não dá para se fazer uma transição internacional sem conhecer normas, ok? Isso não se pode, até porque cada país tem a sua e nós temos uma norma universal para transições internacionais. Avaliar melhor o transporte para a logística internacional. Nós temos uma diversidade de transportes, né? Nós temos aí, nós já falamos com vocês do transporte aéreo, correto? Aéreo. Nós temos aí o rodoviário,
rodoviário, nós temos aí o ferroviário, nós temos o marítimo ou hidroviário, né? Então, nós temos aí uma grande quantidade de sistemas de transporte. Conhecer o processo do transporte, vai ser transportado em quê? Em container, né? Vai ser transportado em quê? Em uma espécie de embalagem que vai precisar de pallet, o que, né? São bombonas, né? Então, qual tipo de processo que vai ser transportado esse produto? Quais são os valores da moeda internacional? A gente sabe que nós temos aí na nossa moeda aqui o real, né? Nós temos aí o dólar, né? E essas moedas, elas sofrem, né, variações de valores em função de quê? Em função das transições que são oferecidas, né, entre os países. Então, por exemplo, o dólar, a um determinado tempo, ele valorizou muito em relação ao real, ultrapassou a casa dos R$ 5, né? E depois isso vai voltando, isso aumenta, isso. Então, assim, existe uma oscilação e a verificação da melhor, do melhor modo de se negociar se dá muito em função disso, né? Lá na Europa, o euro, não é verdade? Nós temos aí a Receita Federal, né? Nada entra no país e nada sai do país sem passar pela Receita. Os transportes do produto até a empresa. Uma coisa é você fazer um transporte de modo internacional. Só que esse modo, ele chega até, por exemplo, o Porto de Santos. Então a empresa que é responsável pelo transporte internacional, ela entrega até o porto. Chegou no Porto de Santos, quem é que vai ser responsável por pegar aquele produto e levar até a empresa, né? Então nós temos aí algumas normas que trata disso, ok? E isso está ligado aos Incoterms, que nós vamos estar falando. O que é isso? São termos internacionais de comércio. São regras de âmbito internacional que definem as responsabilidades. Comprador, vendedor, quanto ao pagamento de frete, seguro, despesas portuárias, entre outros itens. Na nossa próxima aula, eu vou estar comentando isso com vocês. Vou estar montando um vídeo falando simplesmente sobre Incoterms, ok? Então eu finalizo essa nossa aula de hoje. Desejo vocês aí um bom aproveito, correto? Desse conteúdo e que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Um beijão, tá? Tchau, tchau.